Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Aprender a Vida Inteira, onde educação, saúde e psicanálise se interligam para que a gente não deixe de aprender os muitos assuntos que estão sendo veiculados no mundo. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu te convido para que você se inscreva no YouTube ou mesmo no Spotify e consiga acompanhar todas as nossas falas, os nossos conteúdos, os nossos entrevistados em primeira mão. E hoje gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre quais são os desafios neste nosso século XXI. Num século de grandes esperanças para o mundo e, ao mesmo tempo, grandes expectativas diante de tudo o que nós estamos vendo acontecer com a humanidade e com o planeta. Então, quais são os desafios do nosso século? Eu trouxe aqui para vocês um livro que eu considero muito importante, porque ele se chama A Religação dos Saberes, de Edgar Morin. Ele fala do desafio do século XXI, especialmente na educação dos nossos jovens. Quais os grandes temas? Cinema, literatura, ecologia, histórias de vida. Então, este livro ele dá uma boa introdução, especialmente para quem está ensinando, trabalhando no ensino médio e nas universidades também, apesar de o foco ser para os alunos mais jovens, alunos de 14 a 18 anos. Mas é um livro que todos nós precisamos ler. Ao mesmo tempo, nós vamos pensando quais são os desafios. Por muito tempo a gente falou sobre as eras, né? A era agrícola, a era industrial, a era da tecnologia. E nós, com certeza, estamos, e eu gostaria de dar esse nome, na era das mudanças climáticas. O que está acontecendo no planeta? Eu recomendo para que vocês comecem a arquivar as notícias que vocês estão vendo em relação aos desastres ambientais. Quantas populações no mundo todo estão neste momento mudando de lugar por conta de algum evento climático? Para isso, eu trouxe um outro livro de um discípulo do Morin, chamado Os 7 Saberes Necessários à Educação Climática. Veja, o Alfredo Pena Veiga, ele vai gastar um longo tempo neste livro, diante de tantas pesquisas que eles fizeram na França, no Brasil e em relação aos desastres ambientais do mundo todo. E ele vai gastar um longo tempo para convencer a gente, para conscientizar a todos sobre as questões da necessidade da gente estudar e pensar sobre as mudanças climáticas. É algo que já estamos falando da sobrevivência do planeta, seja por conta das grandes tempestades, das queimadas, das enchentes, do excesso de calor de um lado, do excesso de frio do outro, do derretimento das geleiras. Então, o planeta pode colapsar. E todos nós, independente da área em que estejamos atuando, devemos inserir o nosso conhecimento, o nosso aprendizado, ouvir os cientistas, ouvir os dados, não é? Acompanhar as notícias. Vão guardando para vocês perceberem o quanto de situações que envolvem o clima estão acontecendo em torno do globo terrestre. Então, o primeiro grande desafio é mudança climática. A gente chega no segundo grande desafio, que é a chegada da inteligência artificial. A tecnologia avançou muito e nós chegamos à era dos assistentes. Nós estamos tendo assistentes virtuais que podem evoluir. 30 de novembro do ano de 2022 foi a virada de chave com a chegada do ChatGPT.
Depois dele, em 2 meses, 100 milhões de usuários já estavam utilizando, gerando milhões e milhões de investimento com uma velocidade ímpar. Se antes você poderia fazer uma pesquisa para escrever um texto, hoje você tem a geração de imagens, de apresentações, de vídeos, de personagens, escritas de poemas, de músicas. Onde nós vamos parar? E aqui eu tenho os currículos da inteligência artificial para educação básica, lançado pela Unesco, essa edição, que vocês têm acesso gratuitamente se entrarem no site da Unesco. Aqui, muitos países já vão dando sinais do que nós podemos fazer em relação à educação, para começarmos a pensar acerca da inteligência artificial nas escolas da educação básica. E neste trabalho é importante destacar que eles dão um sinal muito importante, que é o senso crítico, que é a avaliação dos professores diante desses programas, que é a inserção de novos conteúdos, como as aulas de programação, as aulas de análise desses novos programas, desses novos softwares, desses novos projetos de inteligência artificial. E eles pedem que nenhum projeto chegue às mãos dos alunos sem antes ter uma experimentação de toda a equipe docente. Então, a voz dos professores precisa estar em sintonia com aquilo que for desenvolvido, porque se por um lado os assistentes virtuais podem ajudar especialmente na personalização do ensino, por outro, nas grandes pesquisas, pelo fato deles correrem, né, tudo aquilo que é postado rapidamente te dar uma resposta em apenas segundos, você sempre solicitar qual a bibliografia que o seu assistente virtual, que a sua inteligência artificial utilizou. Primeira questão. E a segunda questão é você sempre imaginar o quanto você também pode contribuir. De que forma? Fazendo perguntas inteligentes, fazendo solicitações inteligentes. Lembre, o nosso like é a nossa escolha. E esses programas, eles têm, obviamente, um conjunto de algoritmos que vai dando demandas, que vai sendo as possibilidades das nossas pesquisas. Quanto mais a gente tem o like, mais rápido as nossas pesquisas vão aparecer, ou as boas pesquisas vão aparecer. E uma outra coisa que aqui eles dizem que é muito preocupante é que o fato das populações extremamente desfavorecidas não terem acesso às tecnologias, especialmente à internet, a gente corre o risco de quando fazermos as nossas pesquisas, de quando levantarmos dados, essas populações nunca vão aparecer. Então, elas vão ser excluídas dos dados justamente porque elas não fazem postagens, justamente porque elas não entram. Então, são situações que nós precisamos pensar, de um lado, com senso muito crítico, do outro lado, também experimentando, não fingindo que nada está acontecendo. Eu preciso usar, eu preciso ver o que isso pode fazer de bom para a minha aula, para o meu trabalho, para a minha pesquisa, para a área da saúde, para a área das grandes terapias. Então, tudo isso vai fazendo parte do nosso trabalho e a gente precisa levar em consideração. A gente tem uma terceira era, que é a era das grandes narrativas, a era dos grandes influenciadores. Hoje, aqui no nosso celular, nós vamos acompanhando, nós vamos seguindo, nós vamos tendo tendências, nós vamos escolhendo. Às vezes você faz uma pesquisa e, de repente, você é impactado por 60 possibilidades em cima daquele tema. Isso é muito sério, especialmente
para as crianças, para os jovens. Por isso que quando a gente pensa em retirar, e já foi retirado no Brasil o celular da sala de aula, nós estamos falando especialmente das redes sociais. E as redes sociais podem causar um dano, porque às vezes, se uma criança, um jovem está em estado de sofrimento, ele pode entrar em redes que vão sugerir situações muito negativas, como os vícios e até o suicídio. Então, quando nós estamos falando de redes sociais e nós estamos tirando o celular da sala de aula, nós estamos realmente protegendo os alunos e, obviamente, ampliando as questões de atenção, concentração, interação, ludicidade, não é? Aprendizado. E aí não é uma negação da tecnologia, mas é o uso da tecnologia de modo assertivo em relação ao trabalho docente. E aí, quando a gente chega nessa questão das grandes narrativas, nós precisamos pensar nas nossas próprias histórias de vida para que a gente não só olhe a história de vida que está passando e deixe de inserir a nossa própria história, a nossa própria identidade. Historiadores dizem que o nosso rosto, ele é um grande documento, que o nosso rosto, que o nosso corpo, ele é um museu, porque ele significa a evolução e a história de todos os nossos ancestrais, de todos os nossos antepassados. Então há que se cuidar bem da nossa estima, de acreditar que nós podemos, seja num aprendizado, seja num trabalho, seja na sobrevivência. Então, inserir a história de vida, inserir a sua própria narrativa, guardar a história da sua família, fazer um pequeno museu onde cada um entrega uma pequena peça que lhe representa, um chaveiro, um imã de geladeira, um documento, uma fotografia, uma joia, uma pequenina lembrança, e ali você tem toda a história. Isso serve também para você presentear o seu filho ou a sua filha com um pouco daquilo que representa os avós, os pais, os tataravós. Então a gente precisa cuidar porque nós estamos esquecendo, nós estamos viajando, a gente tira tanta fotografia, depois a gente vai olhar e daqui a pouco a gente esquece, porque a gente não conversa sobre a viagem, a gente não olha as fotos, a gente não guarda. Então fica tudo num consumo, num consumo, num consumo, e a gente está perdendo a memória e a nossa própria identidade. Histórias de vida é um grande tema que precisa entrar na era das grandes narrativas e dos grandes influenciadores. Por isso eu sempre digo, escolha bem quem vai te influenciar. Essa pessoa está fazendo com que você se sinta melhor? Essa pessoa está fazendo com que você melhore no seu trabalho, melhore nos seus estudos? Pense sobre isso. E, finalmente, e aí eu indico esse livro, que é O Lenço Branco, que é um livro escrito por uma romena. E é um livro maravilhoso que vai contar a história da importância de você, sim, avançar, seguir, crescer, fazer intercâmbios, viajar, mas também de você recuperar o seu senso de família. Finalmente, uma grande proposta. Será que a gente não poderia entrar na era do cuidado? Se a gente tem inteligência artificial, se nós temos as questões climáticas, se nós temos as narrativas, se nós temos a exclusão inteira, às vezes, de povos, será que a gente não poderia entrar numa era nova em que as decisões que fossem tomadas nas grandes mesas não negassem a humanidade e o planeta? É isso que a Minouche Shafik vai trazer para a gente nesse livro Cuidar uns dos outros por um novo contrato social, em que ela diz que todas as decisões precisam levar em consideração uma grande palavra que faz muito sentido, que é o cuidado.
É óbvio que nós queremos que os professores, os psicanalistas, os médicos, todas as pessoas oriundas das suas profissões e os jovens, é óbvio que nós queremos que eles tenham prosperidade, que eles tenham dinheiro para fazer circular as suas ideias, o seu trabalho, a subsistência da sua família. É óbvio, mas nós também não podemos deixar e nem negar por conta disso o cuidado com a natureza e o cuidado com a humanidade. Por isso, inteligência artificial, mudança climática, as grandes narrativas e as grandes histórias, a época dos influenciadores, precisam todos ter um sentido, um propósito, toda essa situação, que é a sobrevivência da humanidade e do nosso planeta. Fiquem bem. Podcast Aprender a Vida Inteira. Não deixe de se inscrever.